Então pessoal, sejam bem-vindos ao canal Guintão. Eu acabei de assistir a um dos filmes de terror que mais aguardava ver este ano, que foi The Late Night with the Devil. Eu aguardava ver este filme porquê? Primeiro porque conta com críticas extremamente positivas no Rotten Tomatoes. Eu não sou muito de me fiar no Rotten Tomatoes, mas quando é assim um filme de terror e quando toda a gente diz que ele é brutal, eu fico mesmo ali de olho aberto, interessado em ver o filme. E depois também estava interessado em ver devido à sua premissa, pois não é aquele típico filme de terror convencional. Neste caso, o filme é como se fosse uma espécie de found footage, de falso documentário, onde seguimos um episódio perdido de um talk show da década de 70. É um episódio em que observamos um apresentador a conversar com os seus convidados num especial de noite de Halloween desse talk show e as coisas começam a ocorrer assim um bocadinho para o estranho. Ele inicialmente contacta um espírita, começa a falar com espíritos, as coisas ficam assim um bocadinho macabras. Depois ele convida é uma espécie de ilusionista que é bastante cético sobre a espiritualidade. E por último convida a psicoterapeuta, não sei se é o nome da profissão dela é assim, mas penso que é, uma psicoterapeuta com uma jovem de 13 anos que escapou de um culto satânico. E é nesse momento em que o filme começa a ficar mais estranho, pois eles tentam usar essa rapariga para contactar com o próprio diabo em direto. Como podem ver, a premissa do filme é excelente, é extremamente invulgar e dou todo o mérito a Late Night with the Devil por isso. É um filme que consegue ser fresh nesse sentido, mas a verdade é que eu fiquei um bocadinho desiludido. Eu vou explicar-vos porquê. Vocês cá estão a pensar, é que então, tu nunca gostas de filmes, toda a gente gosta. É verdade, talvez às vezes seja um bocadinho isso. Não gosto de ser de contra, eu sou muito, a minha opinião é tipo aquilo que é. Há filmes de lixo que eu adoro, há filmes que são super conceituados que eu detesto. Neste caso, eu não posso dizer que tenha detestado Late Night with the Devil. O filme é porreiro, tem um conceito brutal, mas fiquei apenas desiludido. E eu vou explicar-vos porquê. A narrativa do filme é porreira, ele é um bocadinho lento, é um slow burn, portanto, se vocês gostam de filmes mais mexidos, talvez não apreciem tanto o ritmo de Late Night with the Devil, mas foi uma obra que, apesar de ser lenta, eu entrei mesmo no espírito do filme. Senti que estava a assistir a algo mesmo da década de 70. E o que ajuda nisso, o que ajuda na nossa imersão, também é muito a estética do filme, toda aquela componente visual que parece mesmo resgatada dos anos 70. Eu acho que muitas vezes os filmes e as séries que tentam situar-se em décadas antigas nunca têm uma cinematografia que pareça mesmo dessa época. Por exemplo, Stranger Things tem o guarda-roupa, tem as crianças com aqueles visuais, aqueles penteados, tem os cenários, as músicas, mas a nível de cinematografia é bastante atual. A maior parte dos filmes que se passam em décadas antigas são assim. E Late Night with the Devil parece mesmo uma obra dos anos 70. E o que eu estava a dizer, o filme é um bocadinho lento, mas eu consegui mesmo entrar no espírito dele e quando faltavam tipo 15 minutos para o final, quando a trama explode, quando temos o terceiro ato, foi aí que eu fiquei extremamente desiludido. Porque em qualquer filme de terror, seja bom, mediano ou fraco, o terceiro ato do filme é aquele ato que nos leva ao ponto máximo da nossa ansiedade. É aquele filme que vemos a personagem final, a Final Girl, a Final Boy, a sobreviver, em que vemos muita bizarrice a acontecer, os nossos nervos ficam elevados ao limite. Isso aqui não aconteceu. Ou pelo menos aconteceu, mas não da forma que eu esperava. Achei o final bastante turn off. Eu não quero entrar em spoilers, mas eu estava à espera de que o filme fosse para outro nível dos últimos 10 minutos e foi... Opa, foi muito fatela. Uma coisa que eu não gostei mesmo no final foram os efeitos. Tem algum CGI, é bastante fraco no final. Aliás, o filme tem alguns momentos com CGI que são péssimos. Começa logo com o vómito de uma personagem que é preto, um vómito assim preto, mesmo artificial. Nota-se que aquilo foi feito a computador. E eu pensei, fuck pá, vocês podiam ter colocado aquela personagem, gerir um sumo qualquer e a bufar, a espumar-se toda, que era muito mais realista e era se calhar mais barato. Mas não, tentaram fazer uma porcaria qualquer com CGI e correu uma merda, desculpem. Depois também tem umas fisquinhas lá pelo céu, que também aquilo é muito artificial. E é o que corta mesmo ali o filme. Mas o final é um culminar de fraco CGI. Temos uma personagem com brilhantes, não é bem brilhantes, com uma luz. E é tão irrealista. O filme estava a ser tão porreiro, como aquela veia tirando os flashes de faíscas e o vómito.
até tinha uma veia realista e depois o final foi muito show-off e não me surpreendeu em nada. Se ainda fosse muito over the top, muito show-off, com muitos efeitos, mas surpreendesse, fosse tipo para outro nível, eu até gostava, mas aquilo é que foi um final que o filme até estava a porreiro, mas piorou. Não sei se foram minhas altas expectativas, mas esperava um final ao nível de Cabin in the Woods. Claro que não era com pessoas a ser atacadas por diferentes tipos de monstros, nada do género, mas tinha um final que eu não estivesse à espera, que me surpreendesse, que eu ficasse, uau, pá, o que é que eu acabei de ver? Que cena incrível! Não foi tão meh, foi um final apressado, foi um final sem muito sentido, que não me surpreendeu. E isso conseguiu destruir parte do filme. Eu não sinto que o filme seja mau, sinceramente. O filme está longe de ser mau. É uma proposta diferente de tudo que já foi feito e isso deu-lhe todo o mérito. Mas também não é assim tão bom como os críticos dos Estados Unidos da América estão a dizer. Epá, de 0 a 10 para mim é um 7 de 10. E pronto, não há muito mais nada a dizer sobre esse filme. É uma obra que vale a pena ver se vocês pretendem explorar filmes de terror diferentes do habitual, filmes que não sejam naquele formato convencional, vale a pena, mas caso vocês não sejam fãs de found footage, de falsos documentários, ou se não suportam CGI, daquele CGI mesmo fraco, daquele CGI fatela de porcaria, não vos aconselho mesmo a verem Late Night with the Devil. Portanto, fica a vossa escolha, mas eu quero saber o que é que vocês acharam sobre esse filme, isto é, quem já assistiu. Muito obrigado e até à próxima!